Estamos de volta com o podcast Maternidade Real. E nesse primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai falar sobre a bronquiolite, que é uma doença que tem aumentado de forma muito significativa nesse período do ano. Do meu lado está a pneumologista Gisele, seja bem-vinda. Gisele, ela trabalha com crianças, entende do assunto e vai tirar muitas dúvidas com a gente. Gisele, o que é a bronquiolite? A bronquiolite é uma infecção que acomete as crianças de 0 a 2 anos de idade, predominantemente causada por vírus, e faz um processo inflamatório ali no bronquíolo. Então, é aquela secreção, aquele muco, aquela criança que parece que está gripadinha e evolui com uma piora algumas vezes. E o principal agente que causa é o vírus sincicial respiratório. Então, basicamente é causada por um vírus. Por isso, essa época do ano, que são a época que as crianças estão mais doentinhas de processos virais, acaba que aumenta a incidência também, né? E quais são os sintomas? Porque muita gente confunde, né, aquela gripe mais leve, a gripe normal, com a gripe que pode agravar. Então, ela, como um vírus, né? Como, por exemplo, também pode ser provocado pelo vírus da gripe mesmo, influenza, ela começa justamente assim, como se fosse uma gripe, uma tosse, uma coriza, a criança fica mais caidinha, mais prostrada, e a maioria das crianças não evolui com gravidade. Mas aquelas que evoluem com gravidade, elas começam a aparecer com outros sintomas, como esforço respiratório, aquela costelinha entrando, ficam mais abatidas, não conseguem se alimentar, não conseguem tomar bastante líquido, desidratam, apresentam vômitos. Então, são sinais de alerta, né? Que nesses casos são a evolução de piora da criança. Então, esses são os casos mais necessários de serem vistos em ambiente hospitalar, né? De serem acompanhados mais de perto, evoluem com chiado, às vezes complicações, às vezes co-infecções. Então, existem aqueles que são tratados em casa, que são os quadros leves, como uma gripe mesmo, e aqueles que acabam evoluindo com maior gravidade precisam ir para o hospital. Muita gente, eu confesso que eu também tenho essa dúvida, né? Para saber qual é o momento ideal para procurar o médico, o pai pensar assim, a mãe, não tá normal essa gripe, não é uma gripe leve, eu devo levar para não se agravar. Então, a primeira coisa assim, que eu acho importante é o olhar da mãe, porque você conhece o filho melhor do que qualquer pessoa. Então, olhou, tá esquisito, tá diferente. Começa a observar assim, como é que tá ele? Tá ativo? Tá caidinho? Tá dormindo muito? Tá muito sonolento? Tá recusando a alimentação? Tá com aquela coriza leve ou não? Está só é, tossindo um pouquinho? Um quadro leve, assim, que você consegue ver que a criança está bem, dá para acompanhar com o seu pediatra de forma ambulatorial. Se você percebe que a criança está tendo esses sintomas de que não está legal, está com esforço respiratório, está recusando alimentação, não está conseguindo ingerir líquido, está recusando o peito, está dormindo muito, você tenta brincar com ele, ele não quer, só quer ficar deitado, amoadinho, aí você já tem que ligar realmente o sinal de alerta. Meu filho foi diagnosticado, né, com a bronquiolite, e eu confesso, assim, que eu me senti culpada, mesmo não saindo muito, não expondo ele, né, ao contato com muita gente, e assim, mesmo com todo cuidado, a gente sabe que nesse período do ano tem muitos casos, né, aumentou de forma, assim, muito grande. Tem como prevenir? Então, a prevenção é a gente tentar diminuir o contato com pessoas que realmente estão doentes. Então, se você vai passear com um bebê pequeno, eu preciso ir no shopping. Poxa, a gente sabe que o shopping domingo à tarde está cheio, então eu vou numa terça de manhã. Então, evitar lugares aglomerados, porque as pessoas que estão ali estão em ambiente fechado. É, ter aqueles cuidados que a gente tinha, a gente aprendeu muito no período da auge da pandemia do Covid, né? De lavar as mãos, de usar álcool gel, de usar máscara se estiver doente, para não ficar carregando aquilo por ali. Cuidado nas escolinhas, porque a criança que vai doente para a escola, ela leva aquilo com ela para todas as famílias, não só para todas as crianças, mas para as famílias das outras crianças e das professoras também. Porque a criança não tosse assim, né? Ela tosse Sim. assim. E aí, por gotícula, isso vai disseminando. Então, manter uma alimentação bem equilibrada, uma boa hidratação, a vacina em dia, né? O calendário vacinal atualizado é muito importante. Essa época agora a gente já está tendo a vacina da gripe, então
é um dos vírus que pode também desencadear um quadro como esse, então é importante manter sempre atualizado. Não tem a vacina para a bronquiolite, mas a vacina da gripe previne, né? Sim, ainda, mas em breve teremos. A gente está com algumas coisas acontecendo agora, por exemplo, para gestante, a Anvisa liberou há pouco tempo, no terceiro trimestre, elas vão se beneficiar de uma vacina que vai passar essa imunidade para as crianças contra o sincicial respiratório, que é o principal agente causador, e em breve também uma vacina para as crianças pequenas. O que nós temos hoje é para aqueles bebês, alguns bebês específicos que têm maior gravidade quando têm contato com esses vírus, com esse vírus, sincicial respiratório especificamente, a gente tem alguns pacientes que eles fazem uma gravidade muito maior. Então, são os prematurinhos, os cardiopatas, aquelas crianças que ficaram em oxigênio muito tempo na UTI, que fizeram uma displasia broncopulmonar, eles entram em critérios de ser beneficiados pelo anticorpo, que é o palivizumab, que é fornecido pelo SUS, inclusive. Então, a gente consegue colocar esses pacientes para se beneficiarem nesse período de maior circulação desse vírus, de já terem acesso ao anticorpo. Isso já tem algum tempo. Então, ainda tem algumas coisas novas para sair por agora. Então, podemos dizer que o contato, né, com aglomeração, esse contato é a principal forma do contágio Sim, da de doença, se disseminação. puder prevenir. Sim. E nesses casos mais graves, quando a criança precisa ficar internada, como que é esse tratamento? Então, o tratamento ele é individualizado, né, de acordo com cada paciente, porque o protocolo para bronquiolite atualmente, ele é medida de suporte. Então, é manter a saturação ok, às vezes precisa de oxigênio de uma forma específica, ou uma máscarazinha, ou realmente entubado. Medidas de hidratação, porque aquela criança não está conseguindo ingerir líquido adequadamente, está tendo um gasto energético e calórico maior, então tem que aumentar a ingesta de líquido, aumentar a hidratação e a dieta mesmo, e às vezes por sonda, porque a criança não consegue deglutir, porque está tão cansadinha e não pode, tem risco de broncoaspiração. E quando a criança está mais grave, a gente também tem que investigar complicações e co-infecções. Às vezes ele faz uma pneumonia junto, uma infecção por outros germes junto, que precisa ser tratada também. Então, em ambiente hospitalar, são aqueles pacientes mais graves, é basicamente medidas de suporte e tratamento das comorbidades, né, as doenças de base, e dos sintomas que forem surgindo de acordo com a evolução de cada um. Mas é manter a oxigenação, a hidratação e a nutrição do paciente. Gisele, muita gente tem dúvida também, qual profissional deve procurar no caso dos sintomas? Deve levar na emergência? Deve levar no pediatra, no pneumologista? Como que deve ser? Então, no quadro inicial, sintomas leves, que é a grande maioria da população, a gente tenta contato direto com o pediatra, no ambiente ambulatorial. Lá ele vai avaliar se tem sinais de gravidade para direcionar para emergência ou se ele consegue dar um suporte e acompanhar aquela criança ambulatorialmente, em casa, sendo reavaliado de acordo com o que ele for apresentando periodicamente. Em casos de sinais de gravidade, esforço, desconforto, pouquinha roxa, muita prostração, e aí ele deve ser para o ambiente hospitalar. A especialidade da pneumologia pediátrica, a gente não é específico, assim, a gente ajuda, né? Mas não necessariamente todas as crianças que têm bronquiolite precisam passar pelo pneumologista. O pediatra, de uma forma geral, ele consegue. Mas alguns casos, eles podem deixar alguma sequela, principalmente os casos de pacientes internados em UTI, eles podem evoluir com algumas outras complicações, e aí sim, acho que nesse caso o especialista é interessante para E dar uma quais ajuda. são essas sequelas? Então, de acordo com a doença de base do paciente, por exemplo, se ele for um cardiopata, se ele for um prematurinho, ele pode, por ele ter uma via aérea menor, ele tem mais dificuldade de eliminar secreções, então, em alguns casos, ele fica com aquele quadro um pouco mais prolongado, dependendo do germe que acometeu, por exemplo, um rinovírus, ele tem uma tendência naquela criança que tem uma história familiar de alergia, de evoluir com aqueles episódios de repetição, de chiadinho, né, como um bebê chiador, e evoluir até para uma asma. Então, algumas impactações, elas fazem de secreção, elas podem fazer uma telectasia, que é um comprometimento local daquele pulmãozinho e que precisa ser acompanhado posteriormente para poder ver se aquilo ali evoluiu bem, manteve a função pulmonar ok. Então, algumas das complicações podem ser essas a longo prazo, né? Sim, Basicamente. para a gente reforçar, quais são as vacinas que pode tomar e que previne?
Então, a gente tem a vacina da gripe, né, o calendário normal da vacinação. A gente tem o anticorpo, que é o palivizumab, para prematuros cardiopatas, aqueles bebês muito pequenininhos, já entram nesses critérios. Normalmente já sai da maternidade com tudo encaminhado. Está para sair uma nova vacina, mas ainda não está liberada, né? Que é para gestante e para os bebezinhos que não são só desses critérios, mas vão ser para Sim, todos. não tem previsão, né, de quando A vai Anvisa sair? liberou esse ano a das gestantes, mas ainda está naquele processo inicial de liberação de uma forma geral para a população. E a outra, a gente ainda está na finalização, ainda não está. Esse ano, eu acho que só se for mais para o final do ano. Sim. E o tratamento, então, vai depender da evolução da Sim, doença em cada criança, né? sim, Pode ser diferente, não vai sim, ser o pode. mesmo Não é uma tratamento, receita os de bolo. mesmos medicamentos, não. Não. É aquele olhar individual, aquele cuidado, né? Sim, sim, sim. Gisele, muita gente tem dúvida também, até quando que vai ficar esse... A gente não vai falar surto para não assustar, não é um surto, né? A gente pode falar o quê? Um aumento nos casos. Até quando vai Então, durar? cada, cada vírus, cada bactéria, principalmente os vírus, né? Eles têm um período de circulação sazonal, que a gente chama. Então, tem épocas que eles têm uma circulação mais frequente. Assim como a gente vê na dengue, por exemplo, a gente sabe aqui em Campos que depois das chuvas aumentam os casos de dengue, né, por conta dos focos. Então, são situações que acontecem. Mas outono e inverno realmente é a época mais preocupante para esses casos, né? A época que eles ficam mais evidentes, que aparecem com mais frequência, tem mais casos de internação, porque a gente fica em ambiente fechado, né? A temperatura cai um pouquinho e aí a gente fica mais fechadinho em casa, quem está doente está por ali também trancadinho, então, uma época Então, nesse período ruim. do ano, se puder evitar, né, expor a criança, levar em lugares fechados, aglomerados, então Sim, sim, é é melhor. bem melhor, Principalmente né? aquelas que têm alguma comorbidade, né? Paciente com alguma imunodeficiência, com problema de coração, com algum problema pulmonar. Os alérgicos sofrem muito essa época do ano, né? Quem tem asma, rinite, então são períodos do ano mais complicados mesmo. Então a gente tem que não se privar e colocar a criança numa bolha, mas tentar evitar os excessos que possam expor ela a, por exemplo, eu vou brincar no parquinho, tá todo mundo com aquele nariz escorrendo. Poxa, eu vou outro dia, né? Eu vou no outro horário que seja um lugar mais aberto, que seja um pouco mais tranquilo, para diminuir a probabilidade. Não precisa privar de tudo. A gente pode falar que é frescura ou não, o beijo na criança, beijar a criança, pegar na mãozinha, porque tem muita gente que tem vergonha de falar, não, não faz isso, não. Não tem que ter vergonha, porque seu filho, na hora do aperto, é você que vai estar lá, né? Pois é, Então, assim, bebezinhos pequenos, não é legal, né? Você tá beijando, você não sabe aquela pessoa que tá beijando se tá doente de alguma coisa, nem sabe, porque a gente pode ter alguma coisa. Não... Em mim, por exemplo, uma gripe vai ser um quadro leve, mas num bebê de 2 meses, uma gripe faz um estrago. Então, se eu tiver com bom senso de estar doente, não visitar essas crianças e realmente o beijo, porque transmite por gotícula, por secreção, né? Aí a criança tá lá brincando com o brinquedinho dela, aí você deu aquela tossida e pegou o brinquedo, deu na mão da criança. Ela vai fazer o quê? Vai botar na boca. Aí a criança deu aquela tossida, alguém deu aquela tossida não muito higiênica ali, aí ela vai pegar o brinquedinho, vai brincar, vai coçar o olho. E aí a secreção foi. Então, assim, beijinho transmite também algumas coisas, a gente não sabe como que é, então não é frescura, a gente não sabe quem tá com quem, ninguém vem com uma plaquinha, estou com gripe, estou com Covid, então a gente tem que ter olha, eu cuidado, sim. confesso que eu tenho muito cuidado com essas coisas, né? Mas eu tenho vergonha, às vezes eu fico assim, com receio de falar com a pessoa, né? Porque É um pouco constrangedor, né? não Mas a beija, gente não às pega na vezes mãozinha, né? Fica falando, a mãe é fresca. Então, é tipo, lavar os brinquedos. Isso sim, não é sim. Frescura psicose não. da mãe, Não, não, não. não, não. Assim, compartilhar brinquedos é um preocupante, porque a criança vai compartilhar chupeta. Imagina, o que tá lá vai vir para cá. Então, tem que estar sempre que limpando, higienizando, mas não precisa ficar naquela neura de, ele saiu daqui, vou limpar aqui também, não precisa tanto. Mas, assim, Sim. vê se ele vai estar brincando com alguém. E aí, todo mundo tá com aquele brinquedo ali na boca, então deixa um brinquedinho para cada um, para poder não ter tanto problema. Eu liberei visita depois que o Luiz Otávio nasceu, depois de 2 meses. Eu consegui dar uma segurada, sabe?
Mas qual é o tempo, assim, ideal? É esse tempo mais pra frente? Se a criança nasceu bem, se foi tudo saudável, não passou por internação, não esteve em UTI, nada, você pode, assim, com 2 meses começar a dar uns passeios de leve também, não tem problema. Mas se for uma criança, assim, prematura, que ficou internada na UTI, aí a gente pede para esperar mais um pouquinho, né? Até que o calendário vacinal esteja mais em dia, né? Porque as vacinas têm os prazos, então a gente deixa isso para um pouquinho mais tarde, depois dos 3 meses, e vai adiando, Sim. vai Eu já vi liberando com profissionais cautela. também falando que depois de 3 meses é mais seguro, É, porque tem, outras vacinas, né, com 3 meses de idade, então, assim, é melhor, né? é, Ah, sim. Gera dúvida também, a bronquiolite e a bronquite. Tem um nome parecido? tem. Então, assim, qual é a diferença dos 2? Então, as pessoas confundem muito bronquiolite, bronquite e asma, né? A bronquiolite, ela é basicamente um processo viral, né? Aquele primeiro episódio chadinho no pulmão da criança. Isso pode ficar recorrente ou não, depende do germe, depende da história genética. E aí, quando isso se torna recorrente, a gente já pensa em alguma coisa alérgica também. E aí a gente pensa mais em asma. Quando a gente fala em bronquite, ela não é só viral. Por exemplo, aquele vovô que fumou 10 anos, 2 maços de cigarro por dia, que tem aquela tosse produtiva, aquela secreção, aquele tórax abalado, ele também tem uma bronquite. Só que é uma bronquite por exposição. Então, não é viral no caso dele. Ele foi exposto muito tempo a substâncias e acabou desenvolvendo um processo inflamatório no pulmão também. Não passa para outra pessoa, No caso do tabagismo, não. esse tipo. A gente vê o aumento da incidência também da pneumonia, da sinusite, da descompensação de asma e rinite, principalmente de quem não está controlado, não está sendo tratado, amidalites, que podem evoluir relacionados com outras doenças, por exemplo, quem tem uma rinite que não está tratando, dorme mal, respira pela boca, não tem a filtragem adequada, evolui com amidalite de repetição. Então, assim, são doenças que aumentam também nesse período. Eu acho que são as principais, mas a gente lembrar também da meningite, né? Que é a época agora, outono e inverno, é a época que começa também a aumento de casos. E tem a vacina, né, que é muito Temos, importante. temos, temos a rede da rede privada e da rede pública também. E qual é a diferença da rede privada para a rede pública? Na rede privada, a gente tem um limite de cepas. Na rede pública, a gente tem um limite de cepas. A vacina mais ampla, que pega mais sorotipos, seria na rede privada mesmo, aquela CWY, por exemplo. Gisele, e como que é atender essas crianças no dia a dia? Como que essas crianças chegam para você no consultório? Então, elas chegam com muito medo, né? Porque a maioria, quando chega para o especialista, elas já foram na emergência várias vezes, já tiveram várias internações. A família muito preocupada, muito estressada, porque qualquer quadro respiratório assusta muito, a gente sabe que pode evoluir mal. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter, tanto com a família, tanto com a criança. Eu tento fazer com que eles imaginem que eles estão em qualquer lugar, menos num consultório. A gente brinca, a gente senta no chão, a gente bota no colo da mãe, a gente olha da janela. Então, assim, é tentar distrair, tentar facilitar aquele atendimento, tentar ouvir com calma, porque são muitas dúvidas. Então, cada consulta é um livrinho, é um caderninho de dúvidas que a gente tem que tentar tirar, né? Tentar esclarecer e acalmar, né? Porque algumas das vezes, na minha parte da consulta, medicaram de menos, né? Passar um remédio, aquela criança que chega cansada, que é super gratificante você ouvir de uma criança, poxa, tia, eu não conseguia andar de bicicleta, agora eu tô correndo. Poxa, olha, ganhei uma medalha, eu não conseguia nadar, agora eu tô nadando, já até ganhei medalha. Então, assim, às vezes você cuidar da família também. Então, não adianta eu cuidar do paciente, eu tenho que cuidar do paciente e de quem está com o paciente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque por trás dele tem uma avó que tem as crenças dela, tem uma família que tem pai foi criado de uma forma, ele acredita em algumas coisas, a mãe em outras, e a gente tem que tentar trazer isso para a ciência para poder tentar unir forças em favor da criança. A gente hoje vive muito a questão de famílias com pais separados, então o diálogo nem sempre é presente. Então, poxa, eu te orientei para fazer assim desse jeito, mas em outra casa que ele vai, eu não consigo ter esse acesso para ele fazer exatamente da mesma forma. Então, a gente tem que tentar unir a família em prol daquilo ali para poder que a criança
seja beneficiada disso, Para né? não prejudicar o tratamento, né? Exatamente. Cada caso é um caso, a gente Cada está caso é um falando. caso. Cada caso é É, um caso. e qual é a idade, assim, que chega com frequência para você casos de bronquiolite? Ah, até os 2 anos, né? Que é quando a gente tem essa frequência maior. Mas, que é quando a gente vê os casos, na verdade. Mas o que chega mais para mim não chega propriamente no quadro agudo da bronquiolite, porque esses quadros os pediatras conseguem conduzir bem, né? Às vezes a gente dá uma ajuda, ou às vezes já é um paciente por alguma outra coisa, naquele momento está com bronquiolite, e a gente acaba tratando também, eu acabo tratando também. Mas a minha faixa etária acaba sendo um pouquinho maior, que são aqueles bebês que ficam com sibilância recorrente, né? Que as pessoas chegam assim, poxa, ele já teve bronquiolite 3 vezes. Não, ele teve bronquiolite uma vez e agora ele está chiando com frequência depois daquilo. Ele está tendo episódios semelhantes, ele está tendo uma sibilância recorrente. E aí o tratamento é totalmente diferente. Mas a criança, ela pode ter bronquiolite, vamos dizer assim, várias vezes no Não, ano? Não? não. Ela vai ter bronquiolite, é o nome do primeiro episódio viral na vida da criança que faz esse sibilo, faz o chiado. Quando isso fica recorrente, a gente chama de bebê chiador, que é aquela criança que tem o chiado com frequência, sibilante, lactente sibilante. Depois disso, se isso persiste, a gente observa que ele tem um padrão mais alérgico, a gente já dá o nome de asma, mas aí tem outros critérios que a gente observa também. Mas o que é muito comum de se ouvir é ele tá tendo bronquiolite de repetição. Não é Olha, eu confesso que eu não bronquiolite. sabia. Não é bronquiolite. Então, assim, só na primeira gripe, né? A Nesse primeiro chiado. episódio que faz o chiado, a gente dá o nome de bronquiolite. Ah, entendi. Então, esses pacientes que chegam para você, eles já passaram pelo pediatra? A É maioria, depois sim. do episódio da bronquiolite ou de outras doenças? Como que é? É a maioria, sim. A maioria quando ele já tem quadros recorrentes, ou uma tosse muito persistente, ou uma criança que não consegue fazer um esforço, que tem tosse, vai no pula-pula e começa a tossir, dá aquela gargalhada, desencadeia uma crise de tosse. Então aí a gente vai investigando o porquê disso, porque não é normal. A criança tem que ter vida de criança, né? E não privar a criança da vida dela porque ela está com algum sintoma. Sim, o tratamento dessas doenças respiratórias, o medicamento é feito, continua direto ou tem um período? Então, dependendo da doença, por exemplo, quando a gente fala em asma, né, que é o mais comum, que a gente que eu acompanho, a gente não é uma doença que tenha cura, ela tem um controle. Então, eu tenho que deixar o paciente com a função pulmonar, ok, manter qualidade de vida dele e diminuir as exacerbações, diminuir a frequência que ele vai na emergência, que ele usa bombinha, que ele tem falta de ar, que ele não consegue fazer as atividades, diminuir sintomas. Quanto tempo eu vou usar isso? Até que ele controle essas crises. Alguns precisam fazer isso por muito tempo, sim. Por anos, sim. Outros não. Tem outros que só fazem os sintomas numa época do ano, ou quando são expostos a determinadas situações, e a gente controla o ambiente, a criança fica bem. Então, não é só remédio. Então, algumas das vezes a gente faz o tratamento medicamentoso, ajusta a situação em que a criança está vivendo, o ambiente, que é muito importante. Melhorou, pode ser que eu suspenda e ele não precise nunca mais usar. Foi interessante você falar sobre o ambiente que a criança vive, né, o local. Quando eu levei meu filho no médico, a profissional falou: "Não deixa ele ter contato, assim, com cortina, tapete, chão", então isso é importante Muito para a criança estar com importante. pneumonia também, Muito né, importante. Muito prevenir. importante. Muito importante. Gisele, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Maravilhosa, tirou várias dúvidas. Gostaria também que você mandasse um recado para as mamães, papais, vovós também, né, que cuidam dos netinhos. O que fazer nesse período do ano para cuidar dos pequenos? Então, nessa época do ano que a gente fica mais assustado, a gente tem que começar a observar realmente como está aquela criança. Se ela está se alimentando bem, se ela está tomando bastante líquido, como é que está ela nas atividades, se ela está espertinha, se ela está muito caidinha, se ela tem sintomas apenas leves, então assim, está tendo febre, está tendo esforço expiratório, olha com um olhar diferente, procura o pediatra, verifica se é aquilo mesmo. A gente agora, nesse período da pandemia, popularizou muito o uso do oxímetro, né? Então, eu vejo muita mãe andando com aquilo no bolso, mas às vezes não coloca direito, aí se apavora. Então, assim, procura orientação do seu pediatra, procura
fonte segura para tirar dúvidas, para esclarecer, porque a gente está vendo muita coisa por aí, como a gente comentou, né? Que não são verdades e acaba que cai Nas redes nas redes sociais. sociais e a gente traz aquilo como se fosse uma verdade. Então, é ficar atento se seu filho está com um bom estado geral. Se ele estiver com tosse persistente, que durou muito tempo, se ele está com uma coriza que não está melhorando, se ele está dando uma febre, está ficando muito caidinho, se está ficando com esforço, procura atendimento médico, porque ele precisa ser avaliado com cuidado. E manter a vacina em dia, a gente viu que muita gente aí com essa história de vacina de Covid não quis vacinar as crianças para as outras coisas também. Então, as vacinas caíram muito as taxas de adesão, né? Então a gente precisa colocar o calendário, dar uma folheada lá, ó, a vacina está em dia, está faltando essa aqui, vou atualizar. Lavagem nasal, sorinho no nariz com cuidado, uma boa hidratação, alimentação saudável. Então, não procurar na internet uma fórmula mágica para aumentar a imunidade, não existe essa fórmula mágica. Então, é a gente ali no dia a dia tentando oferecer para ele alimentos saudáveis é que vai ajudar a fortalecer esse sistema imunológico para se defender das doenças nessa Sim, foi idade. bom você falar sobre a vacina, porque é uma das principais formas de prevenção, né? Eu Sim, vi que na sim. região dos lagos teve uma queda muito significativa da procura para Todo o vacinação. Brasil teve. É, então assim, é complicado, né? Muito, muito. Conta pra gente onde que você atende. Eu atendo lá no Connect, meu consultório é no 7º andar, o telefone de contato depois eu posso deixar com você, e eu tô lá à disposição. Muito obrigada. É isso, pessoal. A gente volta com mais episódios do podcast Maternidade Real.